Devocional William MacDonald. Primeiro, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Muitas pessoas têm uma visão da vida cristã que é excessivamente idealista. Eles acham que deveria ser uma série ininterrupta de experiências no topo da montanha. Eles leem livros e revistas cristãs e ouvem testemunhos pessoais de eventos dramáticos e concluem que isso é tudo na vida. Em seu mundo de sonhos, não há problemas, mágoas, provações e perplexidades. Não há trabalho duro, nem rotina diária, nem monotonia. Tudo é nuvem. Quando eles não acham que sua vida se encaixam nesse padrão, eles se sentem desencorajados, desiludidos e privados. Os fatos verdadeiros são estes. A maior parte da vida cristã é o que Campbell Morgan chama de o caminho da perseverança em fazer coisas aparentemente pequenas. Esta é a maneira que eu encontrei. Houve uma grande quantidade de tarefas servis, de longas horas de estudo disciplinado, de serviços sem resultados aparentes. Às vezes surge a pergunta: alguma coisa está realmente sendo realizada? Nesse momento, o Senhor daria algum sinal de encorajamento, alguma resposta maravilhosa à oração, alguma palavra clara de orientação. E eu ficaria fortalecido para continuar por mais algum tempo. A vida cristã é uma corrida de longa distância, não uma corrida de 50 jardas, e precisamos de resistência para executá-la. É importante começar bem, mas o que conta mesmo é a resistência que nos permite terminar com glória. Enoque sempre terá um lugar de honra nos anais da resistência. Ele andou com Deus, pense nisso, por 300 anos, Gênesis 5:22. Mas não precisamos pensar que aqueles foram anos de puro glamour ou emoção ininterrupta. Num mundo como o nosso, era inevitável que ele tivesse sua parcela de provações, perplexidades e até perseguições. Mas ele não se cansou de fazer o bem. Ele resistiu até o fim. Se você for tentado a desistir, lembre-se das palavras de Hebreus 10:36. Você precisa de perseverança se quiser fazer a vontade de Deus e ganhar o que Ele prometeu. Uma vida nobre não é uma chama de glória repentina conquistada, mas apenas uma soma de dias em que a vontade de Deus é feita. Segundo, se sabeis estas coisas, felizes sois se as praticardes. João 13:17. Aqueles que ensinam e pregam a fé cristã devem praticar o que pregam. Devem apresentar ao mundo um exemplo vivo da verdade. A vontade de Deus é que a palavra se torne carne na vida de seu povo. O mundo se impressiona mais com a ação do que com a conversa. Não foi Edgar Guest quem escreveu "Prefiro ver um sermão a ouvir um qualquer dia"? E há a conhecida piada: o que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Foi dito de um pregador que, quando ele estava no púlpito, as pessoas desejavam que ele nunca o deixasse. Mas quando ele estava fora do púlpito, as pessoas desejavam que ele nunca mais voltasse. Ironside disse: nada fecha os lábios como a vida. Na mesma linha, Henry Drummond escreve: o homem é a mensagem. Carlyle acrescentou seu testemunho: a vida santa é o melhor argumento que fala em favor de Deus em uma era de fatos. As palavras têm peso quando tem um homem por trás delas. E Stanley Jones disse: a palavra tem que se tornar carne em nós antes que possa se tornar poder através de nós. Se eu prego a coisa certa, mas não a vivo, estou dizendo uma mentira sobre Deus, disse Oswald Chambers. É claro que sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o único que personifica perfeitamente o que ele ensina. Não há absolutamente nenhuma contradição entre sua mensagem e sua vida. Quando os judeus lhe perguntaram: quem é você? Ele respondeu exatamente o que vem afirmando o tempo todo. João 8:25 na NVI. Sua conduta correspondia às suas reivindicações. A nossa deve fazê-lo cada vez mais. 2 irmãos eram médicos, um pregador e o outro médico. Um dia, uma mulher problemática veio ver o pregador, mas ela não tinha certeza de qual dos médicos morava lá. Quando o pregador abriu a porta, ela perguntou: você é o médico que prega ou o que pratica? A pergunta o impressionou novamente com a necessidade de ser um exemplo vivo do que ele ensinava.
Terceiro, eu sou o Senhor, eu não mudo. Malaquias 13:6. O atributo de Deus que o descreve como imutável é chamado de sua imutabilidade. Ele não muda em seu ser essencial, ele não muda em seus atributos, ele não muda nos princípios pelos quais opera. O salmista contrastou o destino mutável dos céus e da terra com a imutabilidade de Deus. Eles serão mudados, mas tu és o mesmo. Salmo 102, versos 26 e 27. Tiago descreve o Senhor como o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Existem outras escrituras que nos lembram que Deus não se arrepende. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. A força de Israel não mentirá, nem se arrependerá. 1 Samuel 15:29. Mas o que então fazemos com os versículos que dizem que Deus se arrepende? Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. Gênesis 6:6. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15:35. Veja também Êxodo 32:14 e Jonas 13:10. Não há contradição. Deus sempre age com base nesses dois princípios. Ele sempre recompensa a obediência e sempre pune a desobediência. Quando o homem muda da obediência para a desobediência, Deus ainda deve ser fiel ao seu próprio caráter, mudando do primeiro princípio para o segundo. Isso nos parece arrependimento e é assim descrito no que poderíamos chamar de linguagem da aparência humana. Mas não indica arrependimento ou mutabilidade. Deus é sempre o mesmo. Na verdade, esse é um de seus nomes. Tu, o mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Isaías 37:16. A imutabilidade de Deus tem sido um consolo para seus santos em todas as épocas e um tema de suas canções. Nós o celebramos nas linhas imortais de Henry Light. Mudança e decadência em tudo ao meu redor eu vejo. Ó tu que não mudas, fica comigo. É também uma qualidade que devemos imitar. Devemos ser estáveis, constantes e firmes. Se formos vacilantes e inconstantes, representaremos erroneamente nosso Pai para o mundo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Quarto, não ignoramos os seus artifícios. 2 Coríntios 2:11. É importante conhecer as artimanhas de nosso inimigo, o diabo. Caso contrário, é provável que ele se aproveite de nós. Devemos saber que ele é um mentiroso e tem sido desde o princípio. Na verdade, ele é o pai da mentira. João 8:44. Ele mentiu para Eva ao deturpar Deus e tem feito isso desde então. Ele é um enganador. Apocalipse 20:10. Ele mistura um pouco de verdade com erro. Ele imita ou falsifica tudo o que é de Deus. Ele se apresenta como anjo de luz e envia seus mensageiros como ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Ele engana usando grandes sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Ele corrompe a mente das pessoas. 2 Coríntios 11, 3. Satanás é um destruidor assassino. João 8,44 e João 10 e 10. Seu objetivo e o objetivo de todos os seus demônios é destruir. Não há exceção a essa afirmação. Como um leão furioso, ele anda procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5 e 8. Ele persegue o povo de Deus. Apocalipse 2 e 10. E destrói seus próprios escravos por meio de drogas, demonismo, álcool, imoralidade e vícios relacionados. Ele é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12 e 10. A palavra diabo, do grego diabolos, significa acusador ou caluniador. E como é o seu nome, ele também é. Todos aqueles que caluniam os irmãos estão fazendo o trabalho do diabo. Ele semeia o desânimo. Paulo advertiu os coríntios de que, se eles não perdoassem o apóstata arrependido, Satanás poderia obter uma vantagem ao mergulhar o irmão em extremo desânimo. 2 Coríntios 2, 7 a 11. Assim como Satanás, falando por meio de Pedro, tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz, Marcos 8, 31 a 33, ele também encoraja os cristãos a se pouparem da vergonha e do sofrimento de carregar a cruz.
Um estratagema favorito do maligno é dividir e conquistar. Ele procura semear contenda e discórdia entre os santos, sabendo que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. É triste dizer, mas ele tem sido muito bem sucedido nessa estratégia. Ele cega a mente dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não brilhe sobre eles e eles sejam salvos, segundo aos Coríntios 4:4. Ele os cega com diversões, religião falsa, procrastinação e orgulho. Ele os ocupa com sentimentos ao invés de fatos e com eles mesmos ao invés de Cristo. Finalmente, Satanás ataca logo após grandes vitórias espirituais ou experiências no topo da montanha, quando o perigo do orgulho é maior. Ele procura um ponto fraco em nossa armadura e atira direto nela. A melhor defesa contra o diabo é viver em comunhão sem nuvens com o Senhor, coberto pela roupa protetora de um caráter santo. Amém.